Oi, maravilhosa! Está começando mais um episódio do podcast Entre Elas. Eu sou a Renata Souza, estou aqui com a Vanessa, com a Gabriela e com ela. Ela, que é fisioterapeuta, osteopata da família e idealizadora do Bebê Fitness, a Casa do Crescer. Seja muito bem-vinda, Natália Faria. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Com certeza. Tô sem voz, então vocês me desculpem o tom. E eu acho que já começa por aí a forma com que eu falo sobre a saúde. Né? Então, Natália, por que você está sem voz? Porque teve um resfriado, porque está com uma sinusite, ou porque teve um vírus específico. Não, para a gente pensar na saúde, eu sempre penso em 3 pilares: o biológico, o físico e o social. Então, fisicamente, né, tendo que parir esse projeto, que eu venho idealizando há tanto tempo, há 5 anos já, veio um estresse físico, né? Dormi menos, aproveitei para desenvolver isso quando a minha menina estava dormindo. Fiz menos atividade física, então isso entra no pilar biológico, né? E no social também, como eu me comportei, cuidando da minha própria saúde. E da parte emocional, né? Que é a gente desenvolver e colocar no mundo a nossa voz, um projeto novo, como vocês estão aqui nesse lugar maravilhoso do Entre Elas. Então, eu acho que o resultado disso tudo é que deixa a gente em algum lugar mais sensível na saúde. Então, não acho que seja um pilar exclusivo. Porque eu tive isso ou aquilo, mas um conjunto de fatores é o que vai determinar como o nosso corpo vai responder diante de uma adversidade. Então, já apresentando, isso é o pensamento em osteopatia. Ótimo. Bacana. Muito bacana. Perfeito. Porque quando a gente fala na palavra osteopatia, logo vem na cabeça fisioterapia, então associada a osso, alguma coisa do tipo, né? Sim, gente, é muito comum. Então, acho que é muito legal esclarecer isso, né? É um mito muito comum as pessoas acreditarem que a osteopatia é só mexer nos ossos ou só estalar os ossos, e isso não é verdade. O termo osteopatia, o radical de fato se assemelha. Então, osteo é comum a osso, porém, o radical da palavra osso, que é osteon, é estrutura. Então, a estrutura é que vai estar alterada. E osteopatia é osteo de estrutura, e o pathos, na verdade, é de paixão e de efeitos que vêm desse interior nosso. Então, qual é o pensamento osteopático? E o corpo tem toda a saúde nele e que a gente precisa se organizar para manifestar essa saúde através das nossas estruturas. Então, por isso, os efeitos que vêm desse interior, para a gente conseguir isso. E o osteopata é aquele que vai auxiliar o paciente a despertar novamente no corpo essa própria saúde. Tirando as obstruções, né, que vem a acontecer, seja de estruturas mais firmes, que podem de fato ser os ossos, né? Às vezes tensões que acontecem ali, mas também de questões na parte mais interna mesmo, visceral, né? O nosso corpo, ele se move em todos os lugares. Então, desde um bebezinho que tem as divisões dos 22 ossos na cabecinha, que tem que se mover, eu falo assim, imagina cada pedacinho é um quebra-cabeça. Cada pedacinho, ele precisa se encaixar e se mover de uma forma. E se ele não se move, a gente chama isso de disfunção. E o osteopata vai devolver esse movimento para que o corpo recupere a saúde. Então, a gente é um grande parceiro e um grande aliado de como produzir a saúde. E como que isso é trabalhado no bebê em específico? Então, e podem ficar tranquilos que não dói. Né? Eu acho que um grande mito da osteopatia pediátrica, recentemente, eu recebi no consultório uma mãe que estava meio tensa, e aí ela ficou meio assim, falou assim, Natália, eu falei, o que foi? Tá acontecendo alguma coisa, né? Assim, tem a parte que a gente faz clássica, né? Todo mundo pergunta como funciona a consulta. Num primeiro momento, a gente faz a anamnese, como um pediatra tradicional, vai perguntar toda a história gestacional. E depois a gente vai fazer a parte do hands-on, que a gente vai avaliar esse corpo do bebê. E foi muito interessante, porque essa mãe estava realmente tensa, e eu percebi. Eu falei assim, tá tudo bem? E ela, Natália, deixa eu te falar, será que vai doer? Eu falei, não, fica tranquilo, o bebê não vai sofrer. Inclusive, o pai ia ficar de fora nesse dia, porque ele falou assim, não, porque na fisioterapia ele chora tanto e tal, eu prefiro não entrar, às vezes eu vou atrapalhar. Eu falei, não, cara, você não vai atrapalhar, fica tranquilo, eu preciso de você aqui junto, inclusive para você entender o que eu vou fazer. Então, acho que um grande mito é esse, assim, que a osteopatia dói. Não, não vai doer. E a gente tem recursos, como eu disse, hands-on, que eu vou fazer com a parte da terapia manual no corpo do bebê, que podem ser técnicas na cabecinha,
cabecinha, em toda a coluna, nos órgãos. A gente faz técnicas muito suaves e com um pensamento de como eu vou influenciar positivamente nesse corpo. Nunca eu vou empurrar uma coisa para lá ou para cá, eu vou empurrar para o cocô sair. Não é isso, né? Então, é a gente convidar na sutileza de desconstruir essas disfunções para que o corpo manifeste essa saúde plena. Seria importante, então, a gestante já começar desde o início com o tratamento. Super. Na verdade, eu acho importante a gente falar sobre isso, porque hoje em dia, quando se fala em gestação, acho que as mulheres já têm muito mais informação. Eu acho que a fisioterapia pélvica já teve um grande crescimento nesse lugar e é, assim, de grande valia em apoio a essas mulheres que estão nesse período tão sensível e tão bonito de construir uma vida. Pensa, gente, que coisa maravilhosa. E assim, eu tive a oportunidade recente, né, há 2 anos, de estar grávida e eu pensava, meu Deus, tem um neném aqui dentro. E Né? agora? E assim, É e mágico, agora? né? Isso é muito lindo e, ao mesmo tempo, falta muita informação sobre a osteopatia e como a gente pode auxiliar. E eu faço o acompanhamento obstétrico. Assim como a médica vai fazer um acompanhamento, eu vou fazer o acompanhamento dessa gestante. Só que existem algumas diferenças, né? Assim, a gestante, ela às vezes vai procurar, ela acha que ela só precisa ir no osteopata quando ela tem dor. Então, às vezes, as gestantes que eu atendo hoje, a maioria é só porque tem algum desconforto, ou na coluna, ou na pelve, ou na cervical mesmo. Então, assim, é importante a gente entender que esse início da vida e os 1000 dias, a gente conta desde o início gestacional, o cuidado com o bebê já começa na gestação. Então, eu também, enquanto osteopata pediátrica, eu penso nessa gestante, claro, para esse conforto enquanto casa, enquanto ser humano, primeiro, sozinho, e também enquanto casa desse bebê. Porque o ambiente que o bebê está inserido vai determinar também como ele vai funcionar assim que ele nasce. Então, por exemplo, né, o que exemplifica isso? Um bebê muito grande vai ter menos espaço para se mover. Ou uma mãe que tem alguma cirurgia, alguma cicatriz e que a pelve dela não se movimenta bem, pode determinar menos mobilidade para esse bebê que está ali dentro. Então, o trabalho também tem esse princípio da gente pensar em garantir, claro, um bem-estar para essa gestante, mas também um ambiente favorável para esse bebê. Se a gente soubesse dos benefícios que tem, acho que toda grávida ou toda mulher, ela procuraria a sua orientação. Eu falo até por mim, que ganhei de parto normal, e a gente vê muito, né? Na época que eu estive no hospital, a gente vê muitas mães sofrendo ali com os bebês que não encaixaram direito, ou tem que fazer as manobras Sim. ali na hora. É bem tenso, né? Eu acredito que Sim. se ela tivesse começado antes um tratamento, isso tudo poderia ser poderia Também. ser assim, Minimizado, já né? amenizado. Eu acho que a gente não pode afirmar. Eu acho que é complicado falar assim, eu vou, a partir da minha consulta, conseguir uma versão. Nem sempre, mas tudo que eu construo de favorecimento para esse corpo, o bebê vai sentir de fato esse benefício. Então, se eu tenho uma mãe que está com dor e está em sofrimento, esse bebê vai sentir isso junto com ela. Então, é muito importante pensar nesse bem-estar e eu acredito que não dê realmente para a gente fazer uma correlação de causa e efeito. Eu acho que seria um pouco de pretensão do osteopata falar, ele virou porque eu atendi. Então, acho que ainda não, e a gente não tem ainda evidência que embase isso, né? Tanto que as manobras de versão são feitas pelos médicos, acompanhadas mesmo com o exame, de forma segura. Mas tem diversas práticas também, como o Spin Baby, que o pessoal já tem feito também, essa dinâmica corporal interferindo no movimento do bebê. Então, eu, enquanto osteopata, acredito que eu possa interferir, mas justificar, não. Mas acontece, às vezes, da posição que esse bebê tá, que a gente fala, ou um assincletismo, ou uma distócia, que são posições da cabeça ou dos ombros, interferirem nesse mecanismo de descida. Então, é interessante também eu pensar, eu tive um parto natural, como foi esse parto? Foi mais difícil para o meu bebê? Se eu fiquei mais tempo, se eu demorei mais tempo, será porque ele estava em alguma posição específica? E aí isso já me mostra, isso é por isso a gente faz a anamnese, já me traz um pensamento crítico de, será que tem uma disfunção ali nesse bebê? Será que já tem um torcicolo instalado? Então, tudo isso já me faz refletir. O tempo que demorou, quanto tempo ele ficou cefálico, ficou pélvico na gestação, quanto tempo foi o trabalho de parto, entrou em trabalho de parto, não entrou. Por isso que toda a história, ela é muito importante pra gente na clínica e às vezes a gente paga língua também, porque tem bebê que eu brinco que já chega conversando comigo. Ele já chega e chora Mas e os faz bebês o que? Não, estão tá assim. bom, eu vou te ver primeiro, depois eu pergunto sua história para sua mãe, porque uma coisa é a história falada da família, outra coisa é a história que o corpo do bebê sozinho me conta.
não verbal. E aí, o que acontece? Quando realmente se procura uma osteopata? Essa é uma pergunta muito clássica. E aí eu vou devolver a pergunta para vocês assim, de forma curiosa, para vocês pensarem junto comigo. Quando que se procura um pediatra? Criança. A partir do momento que você pensou em ser mãe. Desde o início da vida. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, quebrar alguns tabus que tem em relação à osteopatia. E nós, osteopatas, somos responsáveis pela forma que a gente apresenta a osteopatia para o mundo. Então, no geral, a gente, de fato, apresenta como forma de solucionar um problema que todo mundo quer. Ah, meu bebê está com refluxo, meu bebê está com dificuldade para mamar, ou meu peito está ferindo muito, ou ele está com disquesia, tem um torcicolo, tem uma assimetria, enfim, a gente vem para solucionar problemas. Porém, a osteopatia é uma abordagem em saúde. Então, se eu tenho um corpo que já no início dessa vida já pode ter algumas tensões, por que eu não vou avaliar esse corpo? E o grande preconceito que existe talvez seja esse, assim, não, meu bebê não tem nada, eu não preciso levar no osteopata porque ele não tem nada. Então, não é porque eu tenho um problema eu vou no osteopata, é de forma preventiva mesmo. Tem um artigo científico muito interessante que pesquisou um N bem grande de bebês assintomáticos. E todos os bebês tinham disfunções vertebrais. Então, será que eles tinham sintomas? Eles não tinham sintomas, mas só por isso eles não tinham que ser tratados? Então, acho que o grande diferencial na clínica é esse também, a expertise do profissional de conseguir avaliar aquele bebê e saber se ele precisa, de fato, de um tratamento, de uma sequência, ou se é apenas um acompanhamento de rotina. Porque isso acontece na clínica da pediatria também. Sim. Então, eu não preciso ter um problema para levar o meu bebê no osteopata, né? Porque é um acompanhamento de rotina. É um aliado, né? É um grande aliado da saúde. E eu acho que a gente precisa quebrar esse grande mito. Não é porque o bebê vai num osteopata que ele tem algum problema. E eu acho que isso também acaba distanciando alguns pais, porque eu não quero que meu filho tenha um problma. Não, gente, não quero que ele tenha nada. Filme na minha cabeça. Vocês não têm noção. Porque eu ganhei a Natália, né? Minha xará. Parto normal, prematura, 32 semanas. Então eu tive... Foi assim, tenso. Os primeiros dias com ela, mesmo eu sendo enfermeira, sabendo de muitos cuidados do que eu tinha que fazer, muita coisa me preocupou, sofri muito sozinha ali, calada, sem saber como ajudar. Natália não conseguia mamar da forma correta, era uma dificuldade da amamentação. Ela tinha refluxo, então tudo que ela mamava, ela voltava. Um combo completo. Era um combo completo. E aí você escuta, né? Levanta, põe um travesseiro para aumentar um pouco, aumenta um pouco. Você vai fazendo de tudo, né? Seguindo as orientações que a gente tem. Mas deveria ser muito mais assim abordado mesmo esse tema e a gente está muito feliz. Eu realmente, assim, a partir de hoje, a minha visão, né, sobre osteopatia, ela já tem um novo começo e daqui para frente eu quero indicar osteopata para todas as minhas clientes. E tem também uma questão que hoje, graças a Deus, as pessoas já estão conhecendo mais a osteopatia pediátrica, mas a gente ainda atende muito só bebês. Então, os crescidinhos ainda são a minoria no meu consultório. Então, tem muita criança maiorzinha que às vezes tem algum desequilíbrio intestinal e às vezes o recurso que a medicina tradicional tem é um remédio, a osteopatia é um grande aliado. É importante que fique muito claro que o trabalho do osteopata não exclui o trabalho do pediatra e não exclui o trabalho do fisioterapeuta. A gente traz uma parceria e cada um faz uma construção em relação ao âmbito da saúde. É importante que a gente olhe para isso, que às vezes se mistura um pouco, né? Uhum. A gente acha assim, mas porque eu levo no osteopata, eu não tenho que levar no fisioterapeuta? Depende. Tem tratamentos que faça necessário e tenha um estímulo direcionado específico do fisioterapeuta para uma boa resposta. Né? Então, eu brinco cada um no seu quadrado, da mesma maneira que se o bebê tiver com febre, tiver com qualquer sinal de esforço respiratório, eu falo, para mim, você não liga. Você vai ligar para o pediatra, porque aí é com ele que vocês vão resolver isso. E uma forma de identificar também o que um osteopata faz, e é também uma fala da fisioterapia, é o pensamento sobre a função do corpo. Então, será que o corpo está funcionando bem como ele deveria? Porque quem faz o diagnóstico médico é o pediatra. E o osteopata vai fazer o diagnóstico osteopático, que a gente vai avaliar essas tensões corporais e essa função. Então, o corpo está funcionando bem? Né? Então, assim, é um exemplo que eu dou para a medicina tradicional, a parte de pediatria, eles falam assim, o seu bebê pode até ficar 7 dias sem fazer cocô, que é normal. Eu falo, calma, é comum. É comum.
normal para mim, não, porque o meu pensamento em saúde se difere. Claro, o bebê não está doente, ele não tem uma patologia porque ele não está evacuando. Porém, será que ele está funcionando bem como ele deveria? Ele está 100% de saúde plena que ele poderia? Ah, é uma coisa grave? Não, mas vamos olhar para isso. Será que se ele estiver evacuando bem, ele vai mamar melhor? Ele vai ter menos refluxo? Gente. Dormir à noite. Ele vai dormir melhor? Então é isso, essa tríade em saúde, ela sempre, é uma coisa que eu sempre falo no consultório, eu sempre abro a minha consulta deixando muito claro o que é osteopatia, porque de fato as pessoas chegam às vezes achando que é só uma técnica para resolver um problema, e aí eu deixo claro que é essa abordagem em saúde, e aí eu acabo auxiliando a família em mais âmbitos do que elas imaginavam. Em relação à amamentação, eu vejo que muitas mães sofrem, né, nessa questão. Eu falei por mim, mas a gente sabe que Sim. ainda é muito sofrido para muitas mães. Tem a amamenta que é maravilhoso, nem sempre, né? Não, e Nem inclusive... sempre é maravilhoso. E o que a osteopatia pode fazer, né? Um osteopata, na verdade, pode fazer para ajudar essa mãe que está ali nesse inclusive, momento. agora recente, a gente teve aqui em Divinópolis nosso 7º mamácio. Eu faço parte da organização desde o primeiro. É um evento de apoio e amparo e incentivo à amamentação. O bebê, assim, a cultura do desmame, ela é muito forte. Então, se a gente não tem essa rede toda envolvida, entendendo o que pode acontecer com o corpo, fica muito difícil a gente sustentar uma amamentação em que ou a mãe tem uma dificuldade ou o bebê tem uma dificuldade. Por quê? A gente brinca que é chave e fechadura. Então, eu tenho que ter uma organização desse corpo materno, mas eu também preciso de uma organização desse bebê. Porque se ele está mamando muito forte, machucando o pico da mãe, como que essa mãe vai ter mental para dar conta de sustentar isso se ela não tiver um amparo adequado? Então, é sempre uma parceria de equipe mesmo, né? Então, tem a orientação do pediatra, tem a orientação, e eu tenho grandes parceiras consultoras de amamentação, e tem o meu papel específico com a osteopatia. O bebê, ele mama com o corpo inteiro. Ele não mama só com a boca. Vocês já pensaram nisso? A gente precisa de uma organização do sistema para que isso se promova bem. Eu dou um exemplo muito clássico, gente. Fica com uma postura elegante e engole a saliva. Gente. Engole a saliva. Agora, projeta o queixo para frente, forçando a nuca e tenta engolir a saliva. Como é que ficou? Não dá. Loucura. Então, imagina um bebê que tiver com essa tensão cervical, que não foi avaliado ou não foi diagnosticado e não tem que ser diagnosticado pelo médico. Quem faz isso somos nós, não exijam deles. Assim, algo que eles não têm que fazer, porque às vezes as famílias queixam comigo, mas o médico não falou, mas ele não tem que falar isso. Do mesmo jeito que eu não tenho que fazer diagnóstico clínico. Então, assim, imagina um bebê com essa tensão conseguir fazer um mecanismo de engolir. Sabe uma coisa curiosa? Teve uma grande amiga osteopata pediátrica, que é referência para mim, uma vez eu conversando com ela, Natália, você sabe que tem um estudo que fala do comportamento motor da cadeia posterior, dos nossos músculos posteriores da coxa. Quando a gente libera esses músculos do bebê, eles reavaliaram, aumentou a amplitude de abertura da boca. Então, o nosso corpo, ele é integrado, né? Isso é a unidade do corpo, que é um dos princípios da osteopatia. Então, a gente entender como esse corpo funciona e quais as influências disso, eu consigo auxiliar. Da mesma forma, assim, não é uma receita de bolo para todos os bebês. Então, eu posso ter um bebê que às vezes ficou muito tempo cefálico e teve uma compressão grande nessa região, e isso alterou esse mecanismo de resposta e coordenação dessa movimentação da língua. Então, não é tudo que, vou cortar o frênulo. Hoje em dia, eu trabalho com grandes parceiras e a gente já forma uma equipe de apoio e organização para avaliação. Será que, de fato, esse bebê precisa de um procedimento nessa língua? Porque não é só uma cirurgia, não é uma coisa simples. É realmente importante a gente avaliar para esse bebê não passar por uma cirurgia desnecessária. Então, a gente tem que avaliar todo esse âmbito. Várias vezes eu recebo o bebê vindo direto ou da consultora, ou da odontopediatra, ou da fono, para eu atender e depois a gente rever. De fato, esse bebê está indicado para cirurgia. Então, acho que ter essa equipe hoje em dia é uma vitória já. É um diferencial, né? Porque acaba que conseguem ter uma visão como um todo, avaliar todos os aspectos, ali todo o histórico do paciente. Então, vocês conseguem ter uma análise analítica ali mesmo de cada paciente. Sim, e evitar que esse bebê passe por alguma coisa que não seria necessária, né? Eu acho que isso melhora até a relação mãe e filho, né?
Assim, tem uma pressão muito grande em cima da mãe, de dar conta de tudo e tal. Então, a mãe mais relaxada com relação à postura do filho também, a relação ali melhora, né? Sem dúvida, né? Como você estava dando o exemplo, porque eu sou enfermeira, eu falo isso direto no consultório. Enquanto a gente é mãe, é preciso que a gente se coloque no lugar de ser mãe, sabe? E tira essas armaduras, a gente tem que se permitir errar, tem que se permitir principalmente os profissionais de saúde, da gente ser apenas mãe. Porque senão fica tudo muito pesado. Pesado. O bebê, ele exige, né, dos adultos essa corregulação. Hoje aconteceu um caso interessante que eu fui fazer minha unha de manhã, e aí a gente estava lá no salão, tem um combo de crianças lá, e o bebê da moça que faz minha unha estava no colo do cabeleireiro e tal, e ele tentando, mas ela podia só dormir, né, e ela tá com sono. E ela começou a dar alguns sinais de sono já, e ela começou e falou, gente, mas ela tomou um energético. Eu falei, amado, deixa eu te contar, isso é um sinal de sono. Aí ele, uai, já ficou assim, né, curioso pra mim. Falei, deixa eu te falar, levanta, começa a caminhar bem ritmado, dá uma ninada suave, fala lento ou canta uma música suave. Então, o que eu induzia a fazer? Corregulação. Se você pega um bebê que está agitado e coloca um adulto agitado, ele vai seguir agitado. Ou você pega um bebê que está tranquilo e um adulto que está agitado, esse bebê vai ficar agitado. Então, é muito importante o conhecer sobre isso, entender essa fisiologia que acontece entre as relações e que o bebê precisa realmente desse adulto presente ali e conectado. E claro, não tem perfeição. Mãe de primeira viagem, gente, não se culpem, o neném chora, a gente quer chorar junto mesmo, isso acontece. Então, assim, o que eu ensino? E ontem eu falei isso no consultório. Falei, a hora que o bebê começar a chorar, respira. Finge plenitude, porque uma hora você vai ficar pleno. E eu aprendi isso também. Eu aprendi isso com o pai da minha filha. Ele já tem filhos e várias vezes ele respira. E uma frase, porque ele também é osteopata, ele sempre me falava, a natureza acerta, Nath. Você lembra? A natureza acerta. Eu falei, é mesmo. É mesmo. E aí a gente vai tentando se posturar, respirar fundo. Prende a respiração 3 segundos. Solta o ar devagarzinho. E se você está bem, se você está como um pilar firme, o seu filho começa a se alinhar com você. Então é importante que a gente tenha isso em mente. E isso é uma das coisas que eu venho tentando construir com as famílias sobre o pensamento em saúde, sobre essa tríade e como isso vai determinar a saúde, né, das crianças. E tudo isso num espaço ali que é novo, que tem movimento, tem barulho, fora da rotina. Se a mãe ou o pai consegue acalmar ali e alinhar com a criança, ela consegue descansar mesmo no agito, que eu quero dizer. Um ambiente que ela está fora da casa dela. Depende, porque aí o ambiente também interfere, né? Depende da idade desse bebê, depende da característica individual desse ser humano, porque depende do que ele viveu intraútero. Gente, pasma, tinha uma paciente minha que a irmãzinha dela ligava a televisão num canal qualquer e, claro, a bebê não assistia, mas ela ficava escutando, que passava, não sei se era uma missa, um negócio, era um canal assim que era um movimento de muita gente falando, a bebê adormecia. Por quê? Porque a mãe, durante a gestação, ficava nesse tipo de ambiente e ela trazia essa memória e ela se regulava com barulho. Agora, um bebê que a mãe talvez trabalhou mais separado, num consultório fechado, que a mãe é mais tranquila, né? E às vezes ele vai necessitar dessa organização mais silenciosa. E claro, principalmente os recém-nascidos, né? Até 28 dias, eles precisam de um ambiente mais controlado e mais organizado. Porque se ele estava dentro do útero, pensa, fechadinho, contido, vai para um shopping pra você ver, eles vão ficar malucos, é muito estímulo, só o fato de ter muita iluminação, barulho e movimentação vai ser muito mais estressante para esse bebê que é muito jovem. E interessante eu fazer um paralelo também com o toque na pele. Quanto mais novinho o bebê, mais um pouquinho desconfortável pode ser para ele esse toque. Então a gente usa com os recém-nascidos um toquezinho mais suave, mais controlado, e com as crianças maiores a gente já pode usar outras corregulações de abraços, contato um pouquinho mais firme, claro, sem apertar com a ponta dos dedos, né? Tudo isso é uma construção e que eu trago também num curso que eu tenho que chama-se Toque Essencial, né? Antigamente eu ministrava o curso de Chantala, que é uma massagem indiana conhecida, e eu colocava
as minhas pitadas de osteonate. E depois eu falei, gente, não faz sentido nenhum mais isso, porque se eu trabalho no consultório já ensinando manobras, já ensinando certas formas que vocês são capazes de fazer em casa e aliviar o filho de vocês, por que eu não vou fazer isso num formato já terapêutico? Então, acho que é importante a gente construir isso com a família. Não que você vai fazer uma técnica osteopática perfeita. Você não tem que ser capaz disso, não teria estudado 6 anos para isso, né? Fora a parte da faculdade de fisioterapia também. Mas eu acho que é legal construir também essa possibilidade de como eu posso auxiliar meu filho a mais. Então, acho que o toque essencial é um toque, de fato, a mais no cuidado com os bebês e essa construção mesmo da parentalidade, né? Que é a gente ir se tornando pai e mãe. E talvez o ideal seria começar com o bebê. Mas eu tenho filhos crescidos. Como que eu faço esse toque? A massagem é uma linguagem universal, né? Eu acho que o toque, ele é terapêutico, né? Quem não gosta de ir numa massagem? Sim. Né? Claro, tem algumas pessoas que têm questões sensoriais específicas, né? Tem os autistas que vão ter algumas restrições, que eles de fato não gostam e têm uma super sensibilidade ao toque, mas o toque, de uma forma geral, pensando na anatomia e na fisiologia, a gente tem receptores na pele. Então, quando eu encosto nesses receptores, eu gero uma informação para o meu cérebro e ele automaticamente faz com que eu libere mais ocitocina. Então, que é conhecido como hormônio do amor. Então, eu falo que não tem linguagem melhor para o indivíduo, né? Para um bebezinho ou para um crescidinho, que essa massagem que a gente pode fazer nos nossos filhos. Desde uma massagem organizada mesmo, com um olhinho, ou uma massagem nos pés, como um cafunézinho. Porque isso vai traduzir para esse indivíduo esse relaxamento corporal. De fato, é uma linguagem do amor no sentido emocional, porque eu também construo um vínculo. E também eu consigo, com isso, regular o sistema que a gente chama de sistema nervoso autônomo parasimpático. Do mesmo jeito, se eu baixo a luz do ambiente, se eu coloco uma música mais relaxante, o toque tem esse poder de ajudar a regular. Então, no crescidinho e no pequenininho também. E no pequenininho, desculpa, quase, né, te interrompi, ele também tem uma potência muito importante que não é falada, que é da estimulação do desenvolvimento motor. Por quê? Se eu toco o corpo, eu sinto. E se eu sinto o meu corpo, eu me movo. Então, eu consigo, através do toque de um bebê, estimular mais áreas cerebrais que vão perceber esse corpo logo se movimentar. Então, através do toque, a gente, de fato, estimula esse córtex anterior e ajuda nesse desenvolvimento neurológico mesmo do bebê. Então, parece simples, mas é muito potente. E na adolescência? Porque na adolescência parece que os hormônios mudam todos e as crianças mudam completamente. A gente não pode chegar nem perto. A gente não pode chegar nem perto. Não aceita um beijo, um abraço. Como que é feita essa regulação, de fato? É possível fazer essa regulação na adolescência também, através desse toque? Claro. Ou é outro? Ou é uma manobra? Como que é? Então, toque da chinela. Não, mas porque assim, o adolescente é um caso à parte. Sim, então, eu acho que as relações elas vão sendo construídas. Sim. E quando chega nessa parte, o indivíduo ele muda, ele tá se construindo, ele tá se afirmando, ele tem o desenvolvimento que ele vai fazer, então parte de uma permissão, de uma conexão. Então, às vezes, se ele tá no momento de afastamento, a gente precisa respeitar, mas a gente também pode convidá-lo pro abraço. Né? Então, por exemplo, eu atendo adolescentes que às vezes vêm por dores na coluna, que às vezes vêm por ansiedade pré-prova. Então, a gente faz essa rotina, mas claro, mais espaçado, 2 vezes por ano. Ou tem, às vezes, os que vêm por conta de pré-vestibular e estão muito tensos. E na osteopatia, a gente tem técnicas que vão trabalhar diretamente o sistema nervoso autônomo. Né, e ajudar a regular esse estresse. Agora, claro, tudo que acontece vai depender daquela tríade também. Então, como esse adolescente se alimenta, ele tá dormindo, como que tá essa relação com a família? Ele tem atenção, ele não tem atenção, ele é um indivíduo. Né? Então, assim, hoje o meu público maior é a parte de bebês, mas eu, como eu falei, eu sou osteopata da família. Ontem eu atendi uma senhora de 83 anos. A minha filha, quando ela nasceu, de 00:30 às 6, ela acordava 6 vezes. Eu chamava ela de telecena, que era de hora em hora que ela acordava. Não, é sério. E assim, eu tô falando de 00:30 às 6, porque antes ela também ficava só picando, entendeu? O sono.
Isso, por exemplo, é um sinal de um bebê que poderia se beneficiar do trabalho osteopático. Não que a osteopatia resolva tudo, tá, gente? Mas se a gente entende que um indivíduo tem algumas tensões que podem perturbar esse equilíbrio sistêmico, ela, vamos supor que se ela não tivesse evacuando bem, ou se ela tivesse com uma superprodução de gases, que às vezes tem bebês que mesmo evacuando bem, produzem muito gás e fica despertando e fica incomodando. Isso é um sinal que ela já, de fato, poderia ter um osteopata junto com vocês, acompanhando. E é muito legal a gente pensar também que a osteopatia, nessa primeira infância, ela vai determinar aquele indivíduo que é hoje. Então, assim, tudo que a gente vive desde o útero da nossa mãe, principalmente até esses 2 anos de vida, né, que é um momento muito crítico em relação ao quanto de neurônios a gente está fabricando ali, quantas sinapses, tudo que a gente vai vivendo, e já tem-se vários estudos hoje falando do potencial nutricional, inclusive se eu vou ter uma predisposição para desenvolver algum tipo de patologia, tipo diabetes, inclusive por isso que não se recomenda açúcar até pelo menos os 2 anos de vida, né, hoje em dia tem essa atualização. Eu consigo pensar que se eu auxilio essa primeira infância, eu também estou auxiliando ao longo da vida do meu filho. Né? Tudo que eu cuido agora, eu estou determinando quem ele vai ser e como a saúde vai se manifestar nesse corpo. Então, não é só para aquele momento específico ali, para solucionar uma questão específica. Em alguns momentos pode ser, mas já aconteceu também de, às vezes, famílias me procurarem por dificuldades na amamentação e o bebê tem um torcicolo. E aí, às vezes eles voltam, às vezes não voltam, às vezes demora um pouquinho mais para voltar, porque às vezes esse torcicolo só vai se manifestar um pouquinho mais tarde. E tem como a gente perceber isso? Se a criança está sentindo algum tipo de dor? Porque o bebê não fala. Então, se ele está chorando, a gente não sabe por quê. A gente tem como notar isso? Se é torcicolo, se de repente está sentindo algum tipo de dor? Tem alguns sinais, né? Assim, eu acho que primeira coisa é a gente também não polemizar tanto. É importante a gente achar um ponto de equilíbrio, porque tem um artigo que é interessante que fala quando a gente estuda na pediatria, que o bebê pode chorar até 2 horas por dia. Claro que não 2 horas seguidas, mas quando fala a gente assusta, né? Você fala, nossa, mas 2 horas? Aí, claro, um chorinho aqui, um chorinho ali. Alguns bebês são mais chorões, outros menos. Porém, a gente tem que observar qual o momento que esse bebê chora, né? Eu já troquei a fralda, ele tá alimentado e tá bem saciado. Por exemplo, um sinal interessante do torcicolo que o bebê pode ter desconforto quando você vai trocar roupinha. Quando passa na cabeça e nos ombrinhos, ele fica bem fora da curva, é bem irritado, um chorinho, um movimento tipo, ai mamãe, isso tá me incomodando. Isso pode ser um sinal de torcicolo. E nem sempre o torcicolo vai estar acompanhado de dor. É importante a gente diferenciar isso também. Teve uma semana de atendimento, talvez umas 2 semanas atrás, foi bem legal. Eu tive 2 famílias bem discrepantes, assim. Uma estava muito preocupada e com muito medo do bebê estar com dor por causa do torcicolo. E outra família que o bebê estava muito irritado e eles não sabiam que tinha torcicolo. Os 2 tinham o torcicolo. Um achava que o bebê estava com dor e a partir do momento que eu mostrei pra eles, falei, olha, palpei, toquei, falei, olha, tá vendo? Era menina, ela não está com dor, ela tem as classificações, ela tem a restrição de movimento, mas olha, aí os pais já fizeram assim. E aí aquilo que você me perguntou, como que essa bebê provavelmente dormiu nesse dia? Muito bem. melhor. Porque ela já estava mais organizada, a família ficou mais tranquila quanto ao que eles achavam que ela estava com dor. Já o outro bebê, eles não sabiam que ele estava tão dolorido e ele era um bebê muito irritado, esse era um menino. E aí depois do atendimento ele ficou muito mais tranquilo. E nesse caso dele não era nada gastrointestinal, eram mais as tensões físicas mesmo, estruturais. E tem um mito que eu acho que é muito importante a gente falar, que é, se o meu bebê mexe o pescoço, então ele não tem torcicolo, porque ele mexe. Por quê? A gente imagina um adulto com torcicolo, né? Como que é um adulto com torcicolo? Travado, assim, não consegue virar. E não, gente, o bebê, ele não é um adulto pequeno. Né? Eu acho que isso é uma frase que todo mundo que trabalha com pediatria escuta quando vai começar a estudar. O que classifica um torcicolo? Se o bebê vira o pescoço para um lado 100% e para o outro lado se falta 5 ou 10 graus de amplitude desse movimento, ou de rotação, ou de inclinação, que seria a orelha no ombro, chama-se torcicolo.
Então, se falta um pouquinho de amplitude, é um torcicolo. A diferença é, quanto mais novinho o bebê, mais molinho vai ser esse pescoço e talvez mais vai passar batido. Que aí, quando começa terceiro mês, o bebê já começa a firmar mais o pescocinho, ou às vezes até tardio, lá no 6º mês, quando o bebê senta, que ele faz uma ligeira inclinação sustentada, aí que as mães às vezes falam, agora eu vou levar, ou que o pediatra fala, vamos olhar, isso está se sustentando. Então, acho que é muito importante que fique claro, né? Procurem avaliação, procurem orientação, porque quanto antes for tratado, mais tranquilo é o processo de organização desse sistema, né? Mais fácil é para o bebê se organizar, porque ele pode, inclusive, ficar restrito. Pode ter dificuldade para realizar algum tipo de movimento por causa desse torcicolo. Pode gerar até um atraso motor em alguma parte dele também? Também. Tem bebês que podem, não só no pescoço, mas ter tensões corporais que interferem naquele desenvolvimento tranquilo. Então, assim, existem várias teorias sobre como estimular um bebê, né? Então, assim, claro que eu sendo fisioterapeuta, vou puxar para o meu lado de que a gente precisa, de fato, estimular. Mas existem outras abordagens que acreditam que o bebê precisa só ficar livre e entrar em contato com o mundo. E não é tão natural assim. Então, acho que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, e talvez isso que me fez construir o Bebê Fitness na Casa do Crescer, porque a gente tem um conhecimento, hoje em dia a gente tem conhecimento demais, a gente estuda muita coisa, e eu fico assim, meu Deus, para que lado que eu vou? O que eu faço? Então, por exemplo, no caso do desenvolvimento motor, se eu tenho um bebê que está bloqueado um lado, ele rola bem para um lado, mas como que ele vai fazer para o outro? O corpo dele não vai permitir, então eu preciso olhar para isso. Ele precisa, de fato, fortalecer mais esse outro lado, não é só alongamento. Ele precisa de uma condução específica. E, como eu disse, o fisioterapeuta tem um papel e o osteopata tem outro papel. Né? Eu acho que é muito legal a gente reconhecer o caminho de cada um no acompanhamento e no tratamento para uma boa evolução mesmo desse indivíduo que está ali na nossa frente, tendo dor ou não tendo dor. Porque, de fato, tem bebê que tem bebê que não tem. Natália, outra coisa, a minha filha, ela só mamava de um lado. Pode ser sinal de torcicolo também? Sem dúvida. Né? As preferências. Isso é um quadro polêmico também, que o pessoal fala assim, meu bebê tem preferência. O que seria preferência? Aí eu te pergunto, por que um bebê, no início da vida, ele tem alguma preferência? A gente chama de imprint intraútero, aquela molde, aquela posiçãozinha que ele ficou ali, e é um sinal, eu não posso afirmar sem avaliar, claro, mas é um sinal que ele tem uma tensão maior para um lado. E se essa tensão existe, se o movimento está restrito, a gente chama de disfunção, e isso precisa de tratamento. Recentemente, é interessante você contar, que teve uma mãe no meu consultório que ela falou que tinha vergonha. Às vezes as outras mães ou a família perguntava, ela mama bem dos dois lados. Ela não contava que a bebê dela amamentava de um lado só, às vezes até para o profissional de saúde. Entende? Porque ela achava assim, que ela era o patinho feio. Isso é uma coisa que acontece, é muito comum. Eu brinco assim, o problema era nela e não na criança. Não, o contrário, no bebê. O bebê estava com restrição corporal mas e ela não às vezes conseguia mamar do pensava, outro lado e ela será que ficava ela não com vergonha. Pensava, não. Era nela o problema. Muito. As mães todas acham que o problema é dela. Porque eu acho que a maioria é assim, né? Às vezes gente ela não sempre se contava culpa, por a gente isso. sempre acha que o problema é nosso. Justamente. Então ela tinha vergonha de falar sobre isso. E aí na consulta ela sentiu assim um alívio, tipo, que bom que eu vou ser amparada nisso e que eu não sou responsável por essa questão da minha filha, né? Assim, no sentido da culpa materna, né? Então ela ficou muito aliviada. Então é muito legal assim. Entender que isso é um sinal. Então, se meu bebê está tendo essa preferência, tanto para mamar de um lado, quanto para dormir de um lado só, quanto toda vez que você olha, o bebê está lá com a cabecinha ou tombada assim para o mesmo lado, isso é um sinal de que ele já pode ter um torcicolo. E quais outras questões importantes que a gente acabou não falando? As assimetrias cranianas. Então, assim, gente, o pessoal fala, é muito comum torcicolo e assimetria. Eu falo, gente, uns 8 bebês por dia tá bom para vocês, né? Assim, então é muito. De rotina. Então, as assimetrias, elas podem acontecer, às vezes, por posturas. Porque se o bebê adota uma postura por muito tempo, por muitas horas, aquela cabecinha que é muito modelável, ela pode se aplanar, né, de um dos lados. Eu, inclusive, tenho um vídeo no meu Instagram que eu mostro a forma que a gente pode fotografar o nosso filho para avaliar esse contorno da cabeça. E, mais importante ainda, reforçar, não se trata apenas de estética. É muito importante a gente pensar na função do corpo. Quem está lá dentro da cabeça? O cérebro.
E não estou tocando terror também, não é para sair arrancando os cabelos, achar que tem que operar, que tem que ir no neuro desesperadamente, não é isso. Mas é importante a gente entender que o equilíbrio tá ali. Então, não é só deixar, isso é um outro mito. Ai, deixa que a cabecinha vai melhorar, só vira para um lado que com o tempo melhora. Não, gente. Isso é um outro sinal. Se o meu bebê está com a cabecinha assimétrica, ele precisa ser avaliado. Eu tenho formas de avaliar, escala visual, craniometria, que a gente coloca uma faixinha e avalia, que é diferente do pediatra, né? O pediatra faz uma outra avaliação com a fita métrica. E a parte da palpação também, que a gente sente essas pequenas tensões na cabecinha e vai ver e confirmar se tem uma assimetria, de qual tipo ela é, se é plagiocefalia, que é de um ladinho só, se é braquicefalia, que é achatadinho posterior, se é dolicocefalia, que é mais comum dos bebês pélvicos terem, que é aquela cabecinha mais compridinha, né? E aí a gente vai classificar, é leve, é moderada, é severa, é muito severa. Então, para cada dinâmica de classificação, eu tenho uma forma de tratar. Então, um bebê que está com uma classificação moderada, dificilmente ele vai melhorar só reposicionando. E outra, tem que saber reposicionar. Tem as posturas corretas que a gente orienta a fazer. Chama-se terapia de reposicionamento. É um dos passos para o tratamento dessa assimetria craniana. É uma das questões, né? Então, o tratamento é tríade também. Terapia de reposicionamento, osteopatia e fisioterapia, cada um no seu lugar com a sua devida orientação. E eu também tenho já muitos fisioterapeutas parceiros, não só de Divinópolis, mas das cidades ao redor, que já trabalham em parceria comigo, né, para levar essa saúde plena para esses bebês. E se essa assimetria não foi detectada enquanto bebê, depois de crescidinho, você consegue detectar e tratar? Excelente pergunta. É uma coisa que o pessoal às vezes tem negligenciado um pouco, porque assim, agora está crescendo muito essa informação sobre a assimetria, e as mães que começam a ver que o bebê teve ou que desconfiam, ficam super frustradas. Ah, agora já passou, eu não posso tratar. Não. O que a gente precisa deixar muito claro? A modelagem da cabeça, a melhor época para a gente tratar é antes dos 6 meses, mas até 1 ano e 2 meses a gente ainda consegue muita modelagem, que é modificar de fato essa forma da cabecinha. Porém, né, nos maiorzinhos, 2, 3, 4, enfim, até a vida toda, até os próprios adultos, a gente vai tratar a disfunção, que é essa dificuldade do movimento. A forma, a gente não consegue intervir mais. Entende? Porém, o desequilíbrio corporal a gente vai conseguir tratar e, claro, isso vai minimizar o impacto em relação à saúde. Eu acho que uma analogia muito legal que eu não posso deixar de falar é sobre o copo, que a gente sempre que vai aprender osteopatia, a gente escuta essa metáfora. Imagina que a gente é um copo e quando a gente nasce, esse copo não está vazio. Quando a gente nasce, a gente já passou por toda a nossa casa, que foi a nossa mãe, passou pelo evento parto, que é um primeiro trauma que a gente vive, mesmo ele sendo um parto normal ou sendo uma cesárea, e a gente vai encher esse copo. Então, quanto mais cheio o meu copo tiver, quanto mais tensões corporais eu tenho, mais difícil vai ser desse copo equilibrar. Então, a partir do momento que o copo enche e ele transborda, é onde eu perco o meu equilíbrio da saúde. Por exemplo, nesse momento que eu tive essa rouquidão, né? Por exemplo, um bebê que às vezes chega com muita cólica. Por exemplo, um bebê que desenvolve uma assimetria. Por exemplo, um bebê que tem dificuldade para mamar. Mas, nossa, Nath, mas logo lá no início, sim, a gente não sabe qual a posição que ele ficou no útero, como que foi o parto para ele, se foi fácil, foi difícil, se recebeu muitas tensões nesse momento. Então, esse copo, a vida inteira a gente enche e esvazia, que é a homeostase. Só que a partir do momento que ele fica muito cheio e ele transborda, a gente perde a nossa capacidade adaptativa. E aí, se eu ajudo esse organismo a entrar em equilíbrio, a minha capacidade de autocura, ela se manifesta. O Still, que foi o médico que desenvolveu a osteopatia, ele tem uma frase que eu sempre falo, que eu falo no consultório, que é: o ser humano, ele é a obra-prima da natureza. Tudo que a gente precisa para se curar está na natureza, ao nosso redor, e nessa natureza que é o nosso corpo. Muito bacana. Muito bacana. Curiosidade, Vanessa. Hoje em dia ela dorme ou não? Dorme? Porque senão a gente já ia marcar. Não, hoje A gente já marca pra mim, Pra marca pra adolescência. Ela tá recuperando que ela não adolescência, dormiu tô naquela dormindo até época. mais. E você, Vanessa? Adolescente. Tem dormido bem? Eu não. Acordo bem. Mas aqui, e esse projeto
Bebê Fitness? Conta pra gente um pouquinho, como que funciona? Então, o Bebê Fitness, ele surgiu desse desejo, como eu falei, de juntar um pouquinho do meu conhecimento e das ideias do que eu venho trazendo sobre o que é cuidar da saúde de um bebê. Então, Bebê Fitness, a Casa do Crescer, o fitness não vem do termo academia, como parece, né? Então, assim, Academia de não bebê. é academia, né? Eu acho que o termo fitness, de fato, ele tem o radical tem a ver com esse cuidado do corpo e com o desenvolvimento pleno dos movimentos e de uma evolução, mas ele também traduz sobre uma capacidade adaptativa do nosso corpo. Então, o termo fitness que eu usei no Bebê Fitness é isso, é a gente poder promover 100% da saúde daquele bebê e a capacidade dele de se organizar no mundo, né? Então, assim, e partindo dos princípios, que é o que eu acredito na osteopatia também, de um corpo que trabalha a parte física, que trabalha a parte emocional, psíquica, e que também trabalha o social. Então, eu venho construindo com os pilares, pensando em contato com a natureza, e também o pilar artístico. Então, assim, cada aula a gente trabalha um pilar diferente, e cada turminha, né, dividido por idades, vai ter um momento diferente, construído através desses pilares que eu falei, né? E assim, uma analogia legal é você imaginar assim, o Bebê Fitness faz uma imagem mental assim, um bebê abaixado, tentando carregar um peso e fazendo força, esse é o que você pensa que é o Bebê Fitness, mas o que ele realmente é. Agora faz uma imagem completamente diferente, um bebê livre na natureza, feliz, brincando todo sujo de lama. Então acho que esse é um exemplo clássico do que é o meu objetivo com a Casa do Crescer. E, para além disso, juntar também, como eu falei, que a gente já faz essa parceria com os profissionais, essa equipe pós-parto. Então, a gente também tem essa equipe de atendimento pós-parto. Eu acho que eu não contei para vocês, né, que eu atendo também as mulheres no puerpério. Você tá no puerpério até hoje? Pro resto da vida. Faz parte. Então, assim, eu acho muito importante a gente atender a mãe por ela enquanto indivíduo, e culturalmente falando é difícil, né, a gente aceitar que precisa de cuidado, né, a gente está num momento que a gente tem que fazer tudo, que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que voltar a trabalhar rápido, então é muito importante a gente retomar esse lugar de que eu preciso sim ser cuidada, porque eu estando bem, o meu bebê fica bem. Então, e claro, o bebê ainda nesse início, ele é uma extensão nossa, gente. Todas as células dele, a voz que ele escutou, o batimento cardíaco que ele ouviu, a respiração que ele acompanhou era nossa. Então, nada mais importante para mim do que cuidar dessa mulher enquanto indivíduo e também pensando nela para esse cuidado do bebê. Então, cuidar da mãe também é cuidar do bebê. Então, eu faço esse atendimento que chama-se atendimento integrado no puerpério, que é uma sessão para a mãe e uma sessão para o bebê. Muito bacana. E além disso, nesse projeto bacana, como são turminhas, dá para as mães trocarem ali figurinhas. Sem dúvida. Sem dúvida, esse é o pilar social. Eu esqueci de contar que, na verdade, ele surgiu na pandemia. Então, aquela história, assim, de que quando a gente perde é que a gente dá valor. Isso mesmo. Não sei se é uma boa analogia, mas assim, nessa época eu não era mãe ainda. E eu já atendia crianças, né? Eu atendo crianças há muitos anos. E eu percebi claramente a falta que fazia esse social que você falou. A importância que tem essa troca, tanto entre as mães, quanto entre as próprias crianças, né? Então, eu já tinha uma sala que tinha um outro ambiente com a intenção de trabalho em grupo, e aí na pandemia eu virei completamente a ideia para a parte pediátrica, e só agora que eu tô parindo o Bebê Fitness na Casa do Crescer, mas o importante, eu acho que é fazer acontecer, com certeza. né? E assim, é extremamente importante ter essa rede, né? De quem fala a mesma coisa. Ah, que fase que você tá? Meu bebê tem essa idade, o que ele já faz, o que ele não faz? Natália, e nesse projeto, Bebê Fitness, Casa do Crescer, você vai receber crianças de quantos a quantos anos? Então, a gente recebe crianças de 0 mesmo. Então, eu tenho o grupinho de gestantes, que é a turma Origens, até 3 anos, né? Na verdade, os 1000 dias, eles seriam até 2 anos.
Mas eu vejo uma grande lacuna também do que a gente pode ofertar ainda para esses bebês de 2 a 3 anos. E claro, a minha bebê tem 2 anos, eu não deixaria ela de fora, né? A Eva está com 2 aninhos, para incluí-la. E também pelos pacientes que eu tenho que já estão nessa idade. Mesmo a criança já estando na escolinha, a pegada do Bebê Fitness tem uma outra proposta que não exclui, meu bebê está na escola, então ele não precisa. Não, são propostas completamente diferentes, né? Bom demais. Nath, prazerão enorme ter você com a gente. Aprender com você. Foi fantástico saber que ainda tem recurso, né? Melhor parte. Literalmente. Vocês também têm recursos, gente? Exatamente. Para as pessoas que quiserem ter um contato mais próximo com você, onde que te encontra na rede social? Pode me procurar no meu Instagram, Natália Farias, sem H, _osteopatia. O número que tá lá é o meu contato mesmo, e eu tenho uma assistente que faz os agendamentos. E tem, claro, também todos os profissionais parceiros que já me conhecem, que conhecem o meu trabalho. A gente sempre finaliza com uma pergunta. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma quando você começou, o que você falaria? Eu acho que eu falaria assim, Natália, põe logo sua voz no mundo e lança esse Bebê Fitness na Casa do Crescer o mais rápido possível, porque essa missão e esse trabalho é muito legal. Vai beneficiar muita gente. Demais. Agradecemos ao nosso patrocinador Chama Burger. E para continuar acompanhando os nossos episódios, siga-nos em nossas redes sociais. É.